E aí, futuros nomeados e nomeadas, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso papo é sobre um tema que, vamos combinar, tira o sono de muito concurseiro na hora da prova de português, a tal da concordância. Então, bora mergulhar fundo nisso para garantir que nenhuma questão sobre esse assunto te pegue de surpresa. Fala a verdade, quem é que nunca travou na hora de conjugar um verbo olhando para aquela frase enorme, cheia de vírgulas, sem saber direito quem é o sujeito? Muita gente estuda, faz um monte de exercício, mas chega no dia, parece que a banca sabe exatamente onde a gente tem dúvida. Se essa é a sua dor, relaxa, porque hoje a gente vai descomplicar isso de uma vez por todas. Mas antes de a gente partir para as armadilhas, para aqueles casos que as bancas adoram cobrar, a gente precisa ter uma base muito, mas muito sólida. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma regra principal, a regra de ouro que comanda toda a lógica da concordância verbal. Parece simples demais, né? E a verdade é que é. Pensa assim, o verbo é o melhor amigo do sujeito. Para onde o sujeito vai, o verbo vai atrás. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo acompanha. Entender isso de verdade é o primeiro grande passo para não cair em pegadinha nenhuma. E esse slide aqui deixa tudo super claro. Olha só que fácil. O menino comprou. Um menino só. Então o verbo fica no singular. Agora, os meninos compraram. Opa! Mais um menino, sujeito no plural, verbo no plural também. É essa sintonia, essa dança que a gente precisa enxergar na frase. Grava bem esse exemplo. Beleza? Com a base firme, agora a brincadeira fica mais interessante. Vamos entender como é que os examinadores tentam nos enrolar. As bancas amam criar umas frases bem complexas só para testar quem realmente sabe achar o sujeito e aplicar a regra. Vamos juntos decifrar esses enigmas? Certo, primeiro desafio na tela. E essa é uma questão real de concurso, viu? Lê com calma a frase. O verbo torna. Tá certo aí? O sujeito parece simples, mas tem uma armadilha. Pensa comigo. O que é que torna difícil a apreensão? Qual seria a resposta correta? E então, a chave do mistério é que o sujeito é composto. A gente não tem uma coisa só. A gente tem duas. A falta e o emprego. Se são dois núcleos, o verbo obrigatoriamente tem que ir para o plural para concordar com os dois. O certo é tornam. Essa é clássica para testar a atenção de qualquer um. Bora para o nosso segundo desafio. Essa aqui é outra situação que gera uma confusão danada. O uso do pronome quem. Nessa frase, também de concurso, o verbo paga parece que está brigando com o nós, não é? Afinal, nós paga soa muito estranho. Mas a pergunta é, será que está mesmo errado? E aqui vem o pulo do gato. Anota aí. Com o pronome relativo quem, a gramática nos dá duas opções. É isso mesmo. Duas concordâncias são possíveis. O verbo pode concordar com o quem, e aí ele fica na terceira pessoa do singular, paga, ou ele pode concordar com o pronome que vem antes, que no caso é nós, pagamos. As duas formas estão certíssimas. Saber disso na hora da prova é uma vantagem e tanto. E vamos para mais um caso que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Olha só, a gente tem esforços, estudos, investimento, um monte de coisa no plural, e de repente o verbo me aparece no singular, favoreceu. Por que isso acontece? Qual é a lógica por trás disso? A resposta está naquela palavrinha ali, tudo. Ela funciona como um resumo de tudo que foi dito antes. É o que a gente chama de aposto resumitivo. E a regra é bem clara. Nesses casos, o verbo não vai concordar com a lista de coisas, mas sim com a palavra que resume tudo. Por isso, tudo favoreceu. Fica de olho em palavras como tudo, nada, ninguém, cada um. Bom, este slide mostra uma flexibilidade bem legal da nossa língua. Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, a gente tem duas possibilidades corretas. A primeira é a chamada concordância atrativa, que é quando o verbo concorda com o elemento mais perto dele. Por exemplo, morreu, a planta e as flores. A segunda é a concordância gramatical, que é a mais comum. O verbo vai para o plural para concordar com a soma de tudo. Morreram a planta e as flores. É importantíssimo conhecer as duas porque a banca pode muito bem considerar qualquer uma delas como certa. Muito bem, a gente já passou pelas regras principais e pelas pegadinhas que mais aparecem. Agora, para ter certeza de que tudo isso vai ficar fresquinho na memória no dia da prova, vamos fechar com um checklist bem rápido e prático. Pensa nele como seu guia anti-erro para o grande dia. Vamos lá para memorizar de vez. Primeiro, sempre casse todos os núcleos do sujeito. Não se deixe enganar pelas palavras que estão no meio do caminho. Segundo, lembrou do pronome quem? Lembre-se da dupla possibilidade de concordância. Terceiro, bateu o olho num aposto resumitivo tipo tudo, nada, o verbo fica no singular. E quarto, se o sujeito composto vier depois do verbo, a concordância atrativa é uma opção válida.
Dominar esses detalhes da língua portuguesa é isso que faz a diferença. É o que separa quem passa de quem fica para a próxima. Cada regrinha que a gente aprende, cada pegadinha que a gente desvenda, é um passo firme na direção do cargo público, da estabilidade, da tão sonhada nomeação. É preciso manter o foco e a disciplina. Agora, em nome de toda a nossa equipe, o CAP Português manda um agradecimento gigante para todo mundo que se inscreve no canal. É esse apoio que nos motiva a continuar produzindo esses materiais detalhados para ajudar na jornada de cada um rumo à aprovação. Muito obrigado mesmo, pessoal. E se essa análise te ajudou a clarear as ideias, não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Se ainda não faz parte da nossa comunidade de futuros nomeados, se inscreve agora no canal Serei Nomeado. E claro, deixa aqui nos comentários qual é o outro tema de português que te dá dor de cabeça. A gente quer ajudar. E para dar aquele empurrãozinho final na preparação, eu separei uma lista de materiais que eu confio para 2026. Todos eles têm o selo de entrega rápida da Amazon, os links estão todos aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Um forte abraço e bons estudos!